Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vai trocar uma ideia sobre o Snell. Mais um mês acompanhando, mas acompanhando não, né? Porque a gente não acompanha tanto assim Snell aqui no canal, né? É um fundo que a gente acaba não tendo uma cobertura tão grande. Mas ele recentemente fez uma movimentação que eu achei bem interessante e aí eu resolvi trazer aqui pra gente, que foi basicamente a compra de usinas solares prontas, né? Isso eu acho que é bem interessante a gente tratar, porque acaba meio que mudando um pouco o perfil do fundo que ele vinha fazendo desde o início. E eu vejo isso como muito positivo, viu, galera? Porque assim, desenvolvimento de usinas dá dinheiro pra caramba. Só que é muito trabalhoso, é muito demorado, principalmente a parte da obra é beleza. O rolo começa no momento que sua obra acabou e você tem que conectar esse negócio na linha. Porque as empresas de energia, sabe como é que é, né? É uma boa vontade absurda de querer conectar as usinas na rede. Então, assim, é meio trabalhoso, sabe? De acontecer. Então, é um dos maiores riscos, né? O que mais avacalha a energia solar hoje, esses projetos de geração distribuída, é justamente essa parte da conexão. E aí, quando você compra usinas prontas, querendo ou não, vocês já estão conectados, você pula essa etapa. Né? E isso é muito bom, ainda mais para um fundo imobiliário que precisa gerar receita, faz a emissão, igual ele fez a emissão agora recentemente, ele precisa pegar esse dinheiro e botar para giro para comprar ativos para gerar valor para ele, né? E aí quando você vai mexer com o desenvolvimento, tem toda a parte da obra que esse ativo não vai gerar nada para o fundo e o fundo só vai gastar dinheiro, né? Aquela questão da curva J, né? Conforme você vai colocando dinheiro, o seu rendimento vai caindo, vai caindo, vai caindo, e aí depois que a obra fica pronta, volta a subir. Mas até isso acontecer, demora, né? E aí, às vezes, esse processo ele é mais dilatado, temporalmente dilatado por conta da conexão, que demora, não sei o quê. Enfim, é um rolo. Então, você comprar a usina pronta é fácil. Você vai lá, captou o dinheiro, pum, me dá a usina pronta. Né? Lado positivo, todo o risco de conexão, de obra, etc, 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 você não tem. O lado, né, esse é o lado positivo da coisa. O lado negativo, é menos yield no final do dia. Quer não você construir tudo e tal, você vai ganhar muito mais do que você comprar pronto. Só que, na minha visão, para um fundo imobiliário, ainda mais no estágio que o Snell tá, né? Fundo ainda pequeno e tudo, cara, não tem outro caminho que não seja comprar pronto, né? A gente tá vendo, a gente viu como é que foi o fundo desde o início. Cara, ficou um ano até começar e tal. Demora muito. E querendo ou não, o fundo imobiliário ele quer botar o dinheiro e no mês seguinte que o dinheiro cai na conta dele, o dividendo cai na conta dele. Então, nesse ponto acaba atrapalhando o início do Snell, né? Com essa questão dessa estratégia de desenvolvimento e tal. Pô, ia dar um puta retorno, mas tem essa parte que eu comentei com vocês. Outro ponto também, né? Que eu vejo como super positivo o Snell começar a comprar usinas prontas é o seguinte: é ele crescer, ter uma musculatura, ter um tamanho maior para poder desenvolver usinas. Porque aí ele pode expor o fundo a, por exemplo, 10% do PL a desenvolvimento e o cotista não vai acabar sentindo, não vai sentir tanto quanto o fundo ser totalmente em desenvolvimento, né? Querendo ou não, é uma estratégia, na minha visão, faz até mais sentido você fazer isso. Porque aí o que você faz? Você vai lá, compra uma cesta, né, uma série de usinas prontas, botas para rodar. Cresce seu fundo. Vamos imaginar o Snell com um bi. A primeira emissão dele foi próximo de 100 milhões, né? Aí você vai fazer uma emissãozinha pequenininha ou vende alguma usina, alguma coisa do gênero, né? Pega esse dinheiro e desenvolve. Aí você vai desenvolver o 10% do seu PL. Beleza, agora seu fundo tem, né, 90% da usina que você comprou, 10% da usina que você construiu, essas usinas estão operacionais, conectadas, etc, etc, etc. O que você pode fazer? Você vai lá, pega dessas usinas que já estão prontas aqui, que rendem menos do que a que você construiu, vende mais, um exemplo, mais 10% delas, coloca mais 10% de desenvolvimento. E aí você vai, com o tempo passando, você vai transformando o seu fundo de usinas que você comprou prontas para usinas que você construiu, porque você vai desenvolvendo. Vamos imaginar que por ano ele consiga construir 10% do PL dele em novas usinas e conectar, etc. Enfim, usando um ano de exemplo, pode ser que dure mais, pode ser que seja 2 anos. Enfim, se a cada 2 anos, um ano, ele conseguir botar 10% do PL dele para usinas do zero até operacional,
num período aí de 5 anos, por exemplo, né, ele já vai ter feito metade, em teoria, metade do portfólio seria de portfólio desenvolvido. Né? Em 10 anos, ele poderia ter só usinas que ele mesmo construiu, que ele não comprou nada. Então, eu vejo como um passo muito interessante aí no SNEL. Gostei da movimentação, eu acho que é algo que faz até mais sentido, porque, infelizmente, né, essa parte da conexão na rede, isso atrapalha demais, isso demora demais, enfim, cara, é foda, não é fácil. Vamos lá ver o relatório, já comentei demais, com quase 5 minutos aqui só conversando. A cota do fundo é estável, né, próximo dos 8,70. O fundo vem pagando 10 centavinhos por cota, né, a gente consegue ver aqui. E vamos lá no relatório para a gente conversar. Aqui, alguns destaques, né? Gerou 10 centavos por cota, o patrimonial, um fundo de 300 milhões de reais, 27 mil cotistas. Ele terminou a emissão recentemente, né? E aí ele está aí trabalhando e realizando várias compras e tal, de usinas prontas. Até um fato relevante que eu deixei separado aqui para a gente passar de forma rápida, para a gente ver, olha, ele fez um investimento na ordem de 123 milhões de reais em várias usinas já prontas, né? Isso é muito bom, né? Isso aí, como eu falei nesse início do vídeo, essa introdução do vídeo, para mim é algo que faz até mais sentido nesse estágio que o SNEL se encontra. Ele até comenta, ó, durante as primeiras semanas de março, a vistoria da UFV Mundo Melhor foi realizada e aprovada. Ao final do mês, a equipe da Equatorial para a instalação de transformadores de potencial e transformadores de corrente, bem como a energização da usina. Contudo, mesmo com a execução de etapas mencionadas, a UFV ainda não entrou em operação, sob a justificativa, por parte da concessionária, que houve problema da subestação da rede. Cara, esse pessoal não quer geração distribuída. Tá muito claro isso. Eles não querem geração distribuída. Então eles criam tudo que der para fazer de burocracia e dificuldade, eles fazem. Fora que ainda a volta e meia você vai lidar com empresa estatal nesse meio. E aí, cara, você sabe como é que é estatal, né? Tudo que liga governo é burocracia, é roubalheira. Eu tenho certeza, né, que qualquer tipo de conexão com empresa estatal, pô, não tá saindo e tal. Pô, liga pro amigo do amigo ali e tal. Pô, velho, olha isso pra mim e tal. O cara vai te responder, pô, velho, eu até posso te ajudar, mas você tem que me ajudar a te ajudar. Vocês estão ligados como é que é a empresa pública nesse país, né? É só mandar o Pix que as coisas acontecem assim, né? Infelizmente, esse país de merda que a gente vive, né? Tem que acabar com esses estatais, né? Enfim. Parte macro a gente pula. Aqui ele fala da coluna de energia, uma proposta que eles querem fazer no setor elétrico brasileiro, né? Então ele comenta e tal, a respeito das mudanças, né, que o Brasil vai passando. Antigamente a gente era muito focado em recursos hídricos, né, hidrelétricas para gerar energia, e aí a matriz vem mudando, né? E aí tem alguns desafios nessa matriz, principalmente na parte de solar e eólica, que elas geram energia de forma variável, né? A solar, pô, de noite não vai ter, né? Evidentemente. E de dia, se tiver uma nuvem e tal, vai atrapalhar. A eólica depende dos ventos, então, assim, acaba que a gestão da rede se tornou complexa, foi o que ele colocou aqui. Pois bem, com isso, né, tinha um marco legal que foi aprovado lá no início dos anos 2000, se passaram 20 anos e até agora não atualizaram a legislação, e eles vão atualizar essa bagaça agora, né? Eles querem fazer uma proposta e tal, não sei o que, uma reforma. E, cara, eu confesso que eu não gosto de reformas no Brasil, não. Por quê? Porque tem um lobbyzinho, né? Aquela coisa, o SNEL não vai estar lá em Brasília discutindo essa reforma, usando o SNEL, a figura do fundo. Quem vai estar lá vai ser os caras da Equatorial, da CEMIG, da não sei a quem, que vão estar lá. E você sabe como é que é, né? O lobbyzinho, para não falar outra coisa, para atender o interesse desses caras, não o interesse do Brasil. Esse é um dos grandes problemas do Brasil também. Toda reforma que vai acontecer, vem um lobbyzinho de meia dúzia de empresa que fode a população inteira para atender os benefícios e dar benefícios para essas empresas, né? Porque, claro, rola uma malinha de dinheiro aí. Vocês sabem como é que é a deputaiada lá de Brasília, né? Aqui ele comenta sobre a terceira emissão, captou 166 milhões de reais, né? E ele comenta que, diante da deterioração do cenário macro, né, eles vinham identificando um cenário mais favorável à alocação de capital em projetos já operacionais. Porque aquela coisa, né? O cara tá fudido, precisa de dinheiro, ele acaba vendendo o projeto dele mais barato, né? E aí aquela coisa, a diferença entre você construir e você comprar pronto diminui a diferença de yield. E aí acaba que
na visão deles, valeu a pena, né? E aí eles fizeram várias aquisições e tal, né? Legal, uma taxa interna de retorno TIR de 15%. E aí tem a atualização de vários projetos, né? A Sanremo 1 e 2 está caminhando legal. A montada 2 é ligeiramente abaixo da média e tal, tiveram algumas falhas aí operacionais da concessionária. Na Petrolina 1 a 4 um leve decréscimo, nada demais, né? E aí tem os projetos de segunda emissão que estão aqui, é aquilo que eu falei, aguardando conexão na rede para iniciar. E esse é o grande problema. É o maior risco de energia solar hoje, é isso, é essa demora para você conectar o trem na rede, porque, cara, é igual a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, ó, a obra foi concluída e totalmente aguardando a conexão. Então, no momento, a CEMIG não respondeu os questionamentos encaminhados sobre o andamento da obra. É o que eu falei. Se ligar a pessoa certa, eles respondem, eles fazem o demônio para resolver. É só ligar a pessoa certa, né, mandar o Pix correto para o lugar correto que a coisa acontece. Né? Eu acho que deviam de colocar isso até já no custo das usinas. Ó, né, coloca lá, custo de placa solar, custo de transformador, custo de terraplanagem, custo para mandar um caraminguá lá pro pessoal da estatal para fazer a coisa acontecer. Porque não é possível, cara. É assim, difícil demais. Outro ponto, né? Custo para poder, né? Aqui, a obra foi concluída, né? E o empreendimento está aguardando conexão à rede. A concessionária equatorial ainda não finalizou os projetos. E a autorização para a travessia da rodovia estatal permanece sem resposta para o governo estadual. É o que eu falei. Bota no custo. Ó. Manda lá o caraminguá pro governo estadual para liberar a porra da travessia da rodovia. Cara, é só mandar o dinheiro que resolve. Liga pra pessoa certa, ó, cara, pra deixar, né? O que você quer? Você quer um triplex lá no Guarujá? Você quer um sítio em Atibaia? O que você quer? Ah, o cara quer um sítio. Tá bom, dá o sítio pro cara lá e resolve o problema. Vai ter que começar a colocar isso no custo, porque, né, o Brasil, infelizmente, é desse jeito, né? É pra acabar. Mas, por isso que eu falei, que eu acho que quando eu vi, eu não gravo do Snell todo mês, mas quando eu vi essa mudança de comprando projetos prontos, eu achei isso super interessante, porque todo esse risco, toda essa encheção de saco, de ter que lidar com o governo estadual, passar a porra de um fio em cima de uma rodovia, todo o custo, enfim, toda a encheção de saco, alguém já teve essa encheção de saco e você tá aqui e só vai lá e compra a usina pronta e morreu. Você ganha menos dividendo? Ganha, mas seu projeto, o negócio fica, ó, papum. Por exemplo, é um ponto que a gente pode comparar com esse fundo aqui, ó. É o Copérnico. É um fundo do Banco Safra. Ele é o FIPE, ele não é um fundo imobiliário igual é o Snell, mas a ideia é a mesma, basicamente. É fundo de energia solar. E o Copérnico, por exemplo, ele comprou as usinas prontas, né? Ele tem uma série de usinas que ele comprou, e ele comprou essas usinas prontas, conectadas, etc, etc, etc. E aí o fundo, desde o D0, desde o primeiro momento, já está pagando dividendos. Captou o dinheiro, comprou as usinas, paga dividendos. Morreu. É um negócio até é uma tese muito mais simples do que, por exemplo, o Snell, porque o Snell vai lá, constrói, não sei o que, conecta, papapá, encheção de saco, governo, estatal, não sei o que, enfim. Então, a tese do Copérnico é uma tese que é mais agilizada. Até para a gente ter no futuro mais fundos como o Snell, como o Copérnico. Claro que o Copérnico, sendo FIPE, é outra história. Tá, falando isso, dona CVM, vamos, minha filha, trabalha, libera os FIPE para geral aí, para com essa regra estúpida de investidor qualificado. Mas enfim, depende disso. Para a gente ver a coisa acontecendo de forma mais rápida, esse setor crescendo, se a CVM se preocupa de fato com o Brasil e, né, quer fazer todo o papel, toda a ladainha que uma agência reguladora tem que fazer, blá 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 blá, tem que liberar a FIPE para ontem. Mas independente disso, para ter mais fundos de energia solar, o caminho, pelo menos a minha opinião pessoal, o caminho não pode ser o mesmo caminho que o Snell tomou, de começar já construindo usina para depois comprar a usina pronta. Eu acho que esse caminho ele não foi muito legal, acabou atrasando muito. A gente viu, o fundo ficou um ano parado entre aspas, assim, né? Então, assim, eu acho que o melhor caminho é o caminho, por exemplo, que o Copérnico tomou. O Copérnico foi lá, captou dinheiro, me dá o dinheiro aqui, galera, comprou as usinas, galera, as usinas estão compradas, já estão gerando receita, toma aqui o dividendo, morreu. E aí, no futuro, para deixar a tese melhor do que ela é, o caminho é desenvolver. Mas desenvolver com 10% do PL, 5% do PL por ano, a cada 2 anos, enfim, como é que eles vão fazer? Isso aí não é problema meu. Mas eu acho que faz mais sentido. Então, os próximos fundos que dessa pegada do Snell, eu acho que para darem certo,
né, vendo tudo que aconteceu com o Snell, como é que foi o histórico do fundo até hoje, o melhor caminho de fato é começar, né, comprando os sinos. Beleza, não vai dar um dividendo super maravilhoso que construiu o usina dá? Ok, mas paciência, cara, porque infelizmente é muita burocracia, né? A liquidez, vamos seguindo aqui para finalizar, a liquidez do fundo boa, de 500 mil aí, claro, fundo, tamanho do fundo, todo o histórico do fundo, eu julgo como boa, claro, poderia ser melhor, mas dado todo o cenário, eu acho bem ok. Até porque, se pensar a primeira emissão, todo mundo que comprou ficou um ano de lock-up, esse cara já comprou e já não, praticamente não vende mais, né? Aqui o número de cotistas, próximo dos 30 mil, caiu um pouquinho nesse último mês, mas daqui a pouco volta e tal. O patrimônio do fundo chegou em 300 milhões de reais, né? O resultado, um ponto que me desanima do Snell é isso aqui, ó. O grosso das receitas vem de aplicação e movimentação de caixa. Então, assim, até a priori, a gente não consegue ver ainda o que as usinas são capazes de fornecer. O fundo é um fundo de caixa. Né? Nesse mês, por exemplo, teve uma movimentação de caixa absurda. Né? O mês anterior, de fevereiro, olha lá, receita das usinas, 630 mil, receita de caixa, 1 milhão, é o dobro, sabe? Então, querendo ou não, o fundo deixa muito dinheiro parado em caixa, né, aplicado e tal, por conta desses desenvolvimentos, e acaba que a gente nunca vê o real potencial da tese, usinas, solares, etc. Né? Então eu gostaria muito de ver o potencial da tese mesmo, né, para o fundo. A gente vê o resultado mensal detalhado, né? O grosso veio de movimentação de caixa. Aqui as usinas todas, né? Operação, 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 conexão, conexão, operação, 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 né? Legal. A gente vê aí como é que as coisas estão caminhando. Estão indo de forma legal. Exposição por tipo de ativo, né? As usinas, caixa, equivalente, CRI. E é basicamente isso. Galera, eu não prometo nada, mas eu vou tentar botar o Snell mais no acompanhamento mensal pra gente conversar e tal, e trocando uma ideia sobre ele. Como eu já falei algumas vezes, eu acho a tese super legal, né? Eu acho que tem um potencial muito grande. Eu tenho FIPE de energia, não tenho Snell, mas eu tenho FIPE que é o Snell, só que em forma de FIPE, né? Eu tenho quem é membro do canal sabe. E eu gosto muito dessa pegada, né? Energia solar e tal, não sei o que. Acho muito legal. Porém, essa questão, eu nunca tive Snell por causa de todo jeito que o fundo vem a mercado. Eu falei, cara, fica de fora acompanhando e tal, não sei o quê. E é isso. Então, assim, galera, fica aí o vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreva. Se gostou, mas vai ser mesmo. Ficou um pouco longo, mas a gente conversou bastante. Fui.